Boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 2 de 6 de junho de 2021, estamos reunidos para a defesa de estágio do aluno Samuel Beretta, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Estão na sala o aluno citado, eu, Marcos André Noato, que represento a orientação, e os membros da banca, a professora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa e a professora Jéssica Fernandes Casecker, além de representante da coordenação de extensão e demais convidados. Agradeço a presença de todos, em especial dos membros da banca que aceitaram esse convite de participar desse momento tão importante da formação acadêmica do Samuel. Lembro que a defesa está sendo gravada e vai iniciar com a apresentação do aluno. Então, Samuel, por gentileza, pode iniciar o teu trabalho. Primeiramente, boa tarde. Agradeço ao professor Marcos por ter aceitado o convite a ser o meu orientador. A banca por ter aceitado também avaliar o meu trabalho e aos demais presentes. Eu me chamo Samuel Freculia Beretta e sou aluno da Engenharia Agronômica do campus Santa Rosa do Sul e vou agora apresentar minha defesa de estágio, intitulada Acompanhamento da Assistência Técnica em Culturas Anuais no município de Meleiro, Santa Catarina, como orientação do professor Dr. Marcos André Noato, na Copersucar de Meleiro. Bom, uma breve introdução sobre o cooperativismo. Ele tem relatos que ele se iniciou na Inglaterra, em Manchester, em 1884, quando um grupo de artesãos, produtores, eles se juntaram para requerirem melhores preços e melhores condições de trabalho. E no Brasil, ele começou em Minas Gerais, em 1889, com a Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. A partir daí, em 1969, ocorreu a criação da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, que rege todas as cooperativas. Hoje em dia, são mais de 5.000 cooperativas nacionais existentes, e dentre elas, a Santa Catarina começou a sua primeira cooperativa, a Cooperativa de Consumo e Crédito Mútuo, em Blumenau, em 1944 a 1951, e daí para frente, várias cooperativas. Dentre elas, a gente tem a Copersucar, que foi fundada no dia 20 de dezembro de 1964 por 214 produtores de arroz da cidade de Turvo. Fundaram a Cooperativa Agropecuária de Consumo de Turvo, buscando melhores condições para o cultivo e para a venda e compra de insumos. Num breve histórico, o arroz ele tem uma produtividade nesse ano em questão, na safra em questão, de 11,61 milhões de toneladas e uma média de 1,7 milhões de hectares plantados. O milho, 106,4 milhões de toneladas em 19,09 milhões de hectares plantados e a soja, 135,4 milhões de toneladas em 38,26 milhões de hectares. Essas três culturas são as principais plantadas, cultivadas, sendo o arroz o principal da região. O milho tem a sua parcela e a soja está vindo agora com crescimento. Está entrando bastante nas terras mais altas, nas terras de lomba, que eles chamam. Com isso, o objetivo do referente estágio foi acompanhar e desenvolver as atitudes e hábitos profissionais, bem como adquirir, exercitar e aplicar conhecimentos técnicos no manejo de culturas anuais, como o arroz irrigado, milho e a soja, bem como a vivência na área de cooperativismo agropecuário. Bom, a identificação da empresa. Seu nome fantasia é Copersucar, Cooperativa Regional Agropecuária do Extremo Sul Catarinense. O endereço dela está situado na rua 20 de dezembro, número 343, em Estreito, Meleiro, Santa Catarina. O supervisor de estágio foi o engenheiro agrônomo Thiago Fabro Arcaro. E a realização do estágio foi do dia 8 de março de 2021 a 17 de maio de 2021, com uma duração de 400 horas e mais 50 horas destinadas à redação do relatório. Bom, agora das atividades envolvidas. A maior parte do tempo
devido a ser uma época de entre-safra, foram realizadas atividades dentro da loja agropecuária, com vendas, compras, estoque e entregas. Não sei se estão vendo a minha seta, mas... Sim. Sim? Beleza, então. Aqui está a fachada da loja agropecuária, a qual eu fiquei a maior parte do tempo. Ela tem o espaço da loja e mais um espaço bastante grande para trás, com 3 blocos, onde fica a parte de ração e corretivos. Mais atrás, no meio, no caso, a parte de sementes de arroz e milho. E, ao final, a parte de adubos formulados, ureia, NPK e os demais. Aqui é uma parte desse pavilhão, onde essa salinha aqui é a sala de depósito de embalagens de agrotóxicos. Dentro da loja tem a parte da sala específica para armazenamento de agrotóxicos. Conta com um amplo espaço para armazenagem de grãos, em sacarias ou em bags, adubos, insumos nos mais variados possíveis. Conta com equipamento específico para trabalhar com bags, principalmente, que é empilhadeira, tem um caminhão de entrega, e eles fazem entrega desses bags para produtores que têm condições de fazer o descarregamento também, se não em sacos de sementes e adubos e corretivos. Uma das atividades dentro da loja agropecuária é a venda de defensivos agrícolas. Na Copersuc eles usam a plataforma Agrotis, que é a plataforma inicial. Cada técnico tem sua senha e seu login. Lá dentro eles têm a lista de produtores que estão cadastrados na Cidasc, que tem bloco de nota, tudo certinho. E aí eles conseguem gerar receituário agronômico para efetivar a compra do agrotóxico, do defensivo agrícola. Também para fazer o transporte desses produtos, o condutor ele precisa do MOP, que é um curso de especialização, como se fosse tirar novamente a carteira, só que especializado para transporte de defensivos químicos, principalmente. E o condutor ele tem que carregar a ficha de emergência com os principais dados do herbicida que está sendo carregado, parte de EPI, os riscos que podem ter, e o que fazer em caso de acidentes, principais informações, porque sem isso ele pode acarretar em multa, e principalmente para a empresa, e no caso, isso gera despesa, também na venda de produtos de animais, nesse quesito. A loja agropecuária está apta a vender pintinhos de 1 a 21 dias. Para isso, a empresa que produz os pintinhos, ela precisa gerar o Guia de Trânsito Animal, a EGTA, que é entregue junto com os pintinhos na loja. E a loja precisa entrar na Cidasc e fazer a baixa desse EGTA para poder comercializar e o produtor levar os pintinhos para casa. Na loja agropecuária, a gente também o produtor faz a devolução da embalagem na loja agropecuária e o técnico ele tem a obrigação de checar e preencher essa ficha, esse comprovante de devolução, com todos os dados, se foi devolvido limpa, suja, que tipo foi, quantidade que foi, se estava com ou sem tampa, furado ou não. Então, o produtor, ele assina aí o técnico que fez também. A branca, no caso, a comanda branca, a ficha branca, no caso, ela fica com o produtor. A ficha amarela, ela vai ser entregue à Arasul, depois, cada 5 meses, 2 vezes por ano, é entregue as embalagens para a Arasul. E a ficha rosa fica com a cooperativa para todos os 3 terem o controle dessa devolução. No quesito das culturas acompanhadas, a maior parte foi em cima da cultura do arroz. Eu vou destacar agora cada um das principais áreas dentro do arroz. A primeira foi no manejo de doenças e insetos na fase reprodutiva, quase fase final, onde uma das doenças que foram observadas foi a brusone, que ela
propagada pela Picularia oryzae, que é um fungo, e onde ele ataca, o ponto de inserção de ataque dele, a panícula acima fica sem produção, ela acaba abortando seus grãos. Não tem passagem de seiva elaborada para enchimento de grãos, então ela aborta seus grãos. Então, a queda de produção ela é grande. Porém, nas áreas que eu visitei, eram plantas específicas no meio da área, com brusômia, porque o controle estava sendo bem feito, bem efetivado. Na parte de mancha de gluma e falso carvão, os tilaginoide viridis, a mancha de gluma, até não coloquei nome científico, porque ela pode ser causada por uma infinidade de fungos e bactérias. O problema principal dela é a diminuição na qualidade do grão, que ocasiona essas manchas tanto na parte da casca quanto dentro do grão. E ela afeta toda a panícula. A diferença do falso carvão, que ela ataca grãos específicos no meio da panícula, como a gente pode avaliar na foto à direita, aquela semente ali, aquele grão amarelado e gigante. Ali. Aqui a gente tem, começar pelo arroz vermelho. Para quem não conhece, não sabe discernir, definir ele, diferenciar ele do arroz comum, ele tem essas aristas tipo trigo, bastante notório isso. O seu grão ele é mais oblongo, mais arredondado, enquanto o do milho ele é mais comprido. Aqui um grão atacado por estilaginoide, que é o falso carvão. Aqui é a mancha de gluma, ou mancha de grão. E aqui são grãos de uma panícula atacada por brusômia, para ver uma diferença bem específica de uma semente saudável para as demais com problemas. Também foi notado a presença de percevejo do grão, o ebalos, e percevejo do como, tibraca, principalmente percevejo do grão. Tinha áreas com bastante infestação, por causa do má controle, da má utilização de inseticidas. Isso ocasiona manchas também no grão, grãos defeituosos, problema. E também o percevejo do como. Só o percevejo do como ele estava bastante bem controlado, digamos assim. De plantas daninhas, em algumas áreas tinha bastante contaminação com arroz vermelho, outras áreas nem tanto. Presenciei áreas que não encontrava nenhuma planta de arroz vermelho. Novamente, o arroz vermelho ele produz ele tem essas aristas aqui, que diferencia ele do arroz branco, e ele se destaca da planta mais rápido que o arroz branco também. Ele se solta muito fácil da planta. E até ele fica pronto antes do arroz branco. Então, é diferencial para ele continuar dentro da área. Outras plantas daninhas foi a cruz de malta e o angiquinho. A presença delas geralmente é depois, quando tu passa com o chupacabra, aquela pouca terra que se eleva pelo rodado, que fica superior à lâmina de água, acaba ocasionando a germinação, propicia a germinação dessas plantas e elas se aparecem pelo meio. Geralmente elas aparecem em linhas, até por causa dessa parte do rodado. E a parte da colheita, os grãos de arroz, para serem colhidos, eles têm que estar entre 18% a 22% de umidade. Se tiver acima disso, é problema na hora da secagem, porque muitos grãos não vão ter amido suficiente para gerar um grão para ir para a produção e para a indústria. Então, quando ocorre a secagem desse grão, ele vai ficar como se fosse um grão achatado, sem massa, sem amido dentro. E se colher com abaixo de 18%, a probabilidade de debulha na lavoura é muito grande. Então, essa faixa é a ideal para colheita do grão. Cultivo da soca. Uma coisa bastante interessante que eu pude acompanhar foi o cultivo da soca, que até então só tinha ouvido falar, né, em fotos e tudo mais. Que é quando o produtor que ele é especializado em produzir a soca depois do seu cultivo, ele usa esse equipamento que lança a palhada no rodado da ceifadeira. Então, a palhada não fica sobre pode-se dizer, canteiro, digamos assim, que forma ali, pelo caminho que forma de palhada, o que fica cortado ali do arroz.
E é interessante até deixar essa limpeza, porque isso possibilita um processo mais acelerado de rebrota do arroz e produção de soca. Quando tu usa a produção da entrelinha, ele fica até menor, como essa foto aqui do lado. Isso aqui é uma planta arrancada na entrelinha e esse aqui é uma planta arrancada da linha onde não foi amassado, digamos assim. Alguns produtores escolhem amassar toda a área para vir tudo para ele. Cada produtor tem seu ponto. Uns acham vantajoso o cultivo da soca, outros nem tanto. Tem os produtores que fazem toda a aplicação, novamente, de inseticida, fungicida, herbicida para controlar daninhas. Até ali a gente pode ver as sagitárias sobressaindo nas áreas de menor fechamento da luminosidade. Até essa planta daninha ela aparece bastante depois do cultivo da soca, depois que se colhe a soca. Ela tem uma expressão bem grande depois, por causa da luminosidade que entra e o produtor, ele, entre aspas, não cuida mais tanto da água e de aplicações, né? Após o cultivo da soca, ou para aqueles que não cultivam a soca, é feito o manejo de solo, visando incorporar a palhada, para eles esperam um dia de chuva, ou eles entram com água na área, para facilitar esse processo. Uns passam rolo fac e depois a rotativa. Para quê? Para acelerar o processo de decomposição. Eles retiram água, eles não deixam água porque em processo anaeróbico vai demorar mais para decompor essa matéria orgânica e eles precisam que ela seja decomposta, porque nessa decomposição gera ácidos. Esses ácidos, na época do plantio, eles vão ocasionar dificuldade de germinação, problemas na germinação e na fixação das plantas. Então, eles precisam que esses ácidos sejam gerados antes, para que eles também sejam degradados antes de eles entrar com a nossa nova safra. Então, logo depois da colheita, eles já entram com essa parte no solo. Também tive a oportunidade de visitar algumas propriedades com a cultura da soja. Essas fotos elas foram tiradas no mesmo dia, então tem produtor que já estava colhendo, estava prestes a colher. Tinha produtor que tinha ainda que esperar para aplicar dessecante, e tinha um produtor que teve problemas na sua plantação, devido principalmente à compactação do solo, porque eles plantam a soja safrinha, até por isso que ela é pequena, porque é soja safrinha. Eles plantam depois do cultivo do milho, da colheita do milho, então não tem tempo para eles entrar com um preparo de solo, uma escarificação do solo, digamos assim, porque senão vai atrasar para eles trabalharem na cultura do arroz. Então, tem pouca mão de obra para muitos processos para fazer. Então, alguns eles acabam deixando de lado. No caso dessa foto do meio aqui, o produtor ele fez o plantio, como o solo estava compactado, ele teve bastante falhas no seu plantel, e o técnico aconselhou ele a largar de mão, não fazer todas as aplicações, porque ele ia ter um gasto muito grande e não ia tirar nem para o gasto dele. Então, ele deixou, tanto que aconteceu a supressão ali de daninhas, né? E a soja ela é bastante responsiva à mata competição. Então, o que ele vai tirar, se ele chegar a colher ali, vai ser muito pouco. E no caso da foto de baixo, era um produtor que chamou o técnico, ou a técnica no caso, para avaliar se já estava no momento de aplicação do dessecante. Nesse caso, a recomendação foi esperar mais uns 15 dias para uma nova avaliação, observando o clima. No cultivo do milho, o grande problema é a cigarrinha do milho, que é a grande causadora ela espalha, ela transmite um enfesamento vermelho, um enfesamento pálido e a virose de risca. Aqui nessa foto lateral, aqui na direita, a gente pode ver o enfesamento vermelho. Acima é uma área com milho guaco, milho tiguera, que é aquele milho que sobra depois da colheita. Inoculação super expressiva dentro dessa área, porque cada planta ela abrigando uma cigarrinha, ela vai produzir de 200 a 400 ovos. Cada planta, de V1 a V8, ela consegue abrigar 3 ciclos da praga. Então, assim, é bastante expressivo a quantidade que pode se reproduzir. E depois a cigarrinha vai acabar ficando em pastagens, em outras gramíneas, só se alimentando para depois, na próxima safra, ela voltar para dentro do milho e se reproduzir novamente e causar o enfesamento. E toda a parte de problemas que tivemos aí esse ano. Aqui é a foto da cigarrinha, tirado do site da Bayer.
que é essa insetinho cor-palha. E também tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos, como o treinamento técnico da Pioneer, principalmente em cima da cultura do milho e das cultivares que foram retiradas e que ficarão no mercado pela suscetibilidade ou resistência ao enfesamento. Na cultura do feijão, eu tive uma assistência técnica onde o produtor ele fez a aplicação de Roundup na área para acabar com o milho, que não era um milho resistente, e ele lavou todo o seu equipamento, o seu pulverizador, só que esqueceu de limpar os bicos. E com isso, depois ele foi aplicar Select no feijão, que é recomendado para a cultura, e acabou tendo fitotoxidez devido ao residual que ficou no seu tanque, nos seus bicos, no caso. E aí ele chamou o técnico para avaliar isso aí, ver se tinha alguma solução. Mas foi só em linhas, porque eram alguns bicos que não tinham sido limpados. Também tive a oportunidade de participar de coletas de solo, para análise de solo. Essas duas, até o pessoal me mandou sozinho. Assim. A primeira foi na propriedade do senhor Primo Pagnan, esse aqui é o filho dele, Diego Pagnan. A gente foi coletar análises em solos devido à presença de algumas malhas de arroz na época de produção ficavam com as folhas avermelhadas. Então eles queriam ver o que poderia ser, se poderia estar ligado a alguma coisa ao solo. Então por isso que eles estavam fazendo a análise de solo e também algumas áreas que foram aterradas para a produção de canjas de arroz que antes eram lombas. E na propriedade do seu José Antônio Bistotti, foi avaliar uma área de 10 hectares, duas lombas de 2 solos diferentes, que ele queria passar de pastagem para a produção de milho e soja nessas áreas. Então, ele queria fazer a análise de solo. Outra parte também que eu tive a oportunidade foi de visitar as filiais de recebimento de arroz comercial e a parte de sementes. O parque industrial, situado em Turvo, nele, quando chega o caminhão, ele é pesado e depois, através desse equipamento que se chama calador, eles tiram amostras dentro da carga para fazer a análise de impureza e análise de umidade e rendimento do grão. A partir daí, o caminhão vai para o tombador, onde o grão ele depois é passado por peneiras, para então ser levado para o secador, que é secador intermitente. O grão ele entra por cima e sai por baixo, entra por cima com grande umidade, sai por baixo seco. E ele não para nunca, ele está sempre entrando e sempre saindo. E as fornalhas são alimentadas com a casca do arroz, no descascamento, a limpeza das fornalhas utilizadas água, que vão para a parte de decantação e separação de resíduo sólido do líquido. O arroz é armazenado nesses silos metálicos de 100.000 sacos, agora eu não estou lembrando muito bem. A parte da cinza ela acaba indo para dentro desses tanques que permitem escoamento da água, e essa água vai para reservatórios para decantação de partículas sólidas e volta para o processo, então é sempre reutilizada a água. Dentro do parque industrial, a parte de produção do arroz parbolizado, ele fica dentro desses tanques, aqui à esquerda, por um período de 7 horas, se não me engano, 65 graus Celsius. Depois, ele é encaminhado para dentro da estufa, que aquece o grão a 400 a 500 graus Celsius. Aqui dá para ver ele desmanchado, tem labaredas de fogo aqui, e o arroz passa aqui por dentro, girando. Nesse processo, ele é rapidamente secado. Depois, ele é armazenado nesses tanques de resfriamento, para depois ser passado pelo processo de descascamento e polimento, limpeza e embalagem para ser mandado para comercialização. Aqui o arroz branco só não tem processo de parboilização, mas processo de descascamento e tudo mais é tudo igual. Tem toda a parte de limpeza e polimento, e também uma parte do grão do arroz branco ele vai para produção de farinha. O arroz quebrado vai para produção de farinha, e o arroz quebrado do parbolizado ele vai para alimentação de cães. O parque industrial ele também tem uma área específica para milho e soja. No momento só recebe milho, mas eles pretendem receber soja nessa área também, devido ao aumento da produção.
na região. Na unidade de beneficiamento de sementes, eles têm, cinco silos, cada um para uma semente específica. Geralmente a semente mais expressiva no momento, ela fica nesses 2 silos, geralmente é a 121. Aqui é um silo pulmão, aqui são 20 mil sacos, esses 3 silos, 15 mil e 10 mil, se eu não me engano. E cada cultivar vai para dentro de um silo específico, porque não pode ocorrer a mistura. O caminhão chega, ele descarrega, vai para a peneira, limpeza, aí esse equipamento ele manda para o silo específico dessa cultivar. Se o caminhão está chegando com uma cultivar diferente da que está aqui, tem que esperar fazer toda essa limpeza, desligar a peneira, depenar todo o arroz, para daí fazer um novo descarregamento, para não haver contaminação de uma cultivar com a outra. Também tem a parte do descarregamento manual, que são, às vezes é uma cultivar que ela não está tanto aparecendo, assim, tanto chegando, então eles descarregam ela particularmente ali e peneiram e já mandam para o secador, 8 horas mais ou menos, uma temperatura de poucos graus Celsius, 40 graus Celsius, depois passa pela mesa de mesa gravitacional, que separa o grão bom, que é essa parte aqui assim, do grão mais ruimzinho, e o pior grão ele volta para a indústria, ele vai para a indústria para alimentação, porque ele não vai cozinhar a germinação, porque está quebrado, ou outros problemas. Aqui a parte de ensacamento, então em big bags de 500 quilos ou em sacaria de 25, que são mandados depois para as agropecuárias. Também tive a oportunidade de acompanhar a instalação de um experimento do Programa de Incentivo à Implantação de Culturas de Inverno, que é um equipamento da IPAGRE, que ele faz plantio, né, numa área de plantio de soja, visando trazer uma cultura de inverno para um terreno que muitas vezes no inverno não tinha essa produção, aumentar a produtividade por área em um ano. Porque assim, se tu produzir 7 mil quilogramas, 7 mil toneladas, não, 7 mil quilos de uma espécie de verão, tu agora vai ter mais, por exemplo, 3 mil quilos de uma espécie de inverno. Então, ao invés de produzir só 7 mil naquele ano, tu vai produzir 11 mil, vai produzir 10, 11 mil. Então, tu vai aumentar a tua produtividade na área. Aqui a gente tem a semente de triticale, semente de triticale e a semente de trigo. A semente de triticale é um pouquinho maior, porque é o cruzamento do trigo com centeio. E essas 3 culturas foram aplicadas aqui na área, visando avaliar o seu desenvolvimento agronômico na região, para trazer esse plantio para a região, que é um projeto da IPAGRE junto ao governo, Secretaria da Agricultura do Estado. E como análise das atividades envolvidas, acompanhar a vivência do engenheiro agrônomo e técnico agrícola no campo me possibilita a gente aplicar os conhecimentos de sala de aula a campo, estar em contato com o produtor, e o produtor em contato com os profissionais ajuda a evitar a tomada de decisões erradas, ajuda o produtor também a diminuir os seus custos, uma vez que ele vai aplicar um produto que não necessariamente está no momento, ou não é o adubo que ele precisa. Eu acompanhei a transição de um produtor que usava 7,28,14 para 5,20,20, porque ele estava colocando muito nitrogênio no solo no momento do plantio, isso não precisava, então ele estava tendo perdas demais. Então eu acompanhei essa parte da compra, né, desse insumo, a mudança dele de ideia. E assim, acompanhar a produção do arroz lá em Meleira é diferente de acompanhar a produção aqui em Santa Rosa do Sul. São 2 áreas próximas, mas bem diferentes, clima diferente também, digamos assim, de micro-região. Eu pude presenciar isso. Mas eles têm o cultivo da soca, que a gente não vê o pessoal fazendo isso, é um cultivo só e eles já entram trabalhando no solo. Lá não, como eles plantam em algumas regiões no finalzinho de julho, eles têm a probabilidade de conseguir essa rebrota num tempo específico, conseguindo um clima específico, um clima razoavelmente bom para uma nova produção. E também na parte de agropecuária, acompanhar a parte burocrática de recebimento, de venda de produtos, tratamentos pessoais com o superior, com o colega de trabalho, o colega de balcão, o contato com os profissionais de revendas, visões diferentes também de profissionais diferentes, isso agrega bastante. Como aspecto positivo, a cooperativa tem uma boa organização administrativa,
ela serve sim de exemplo para as demais. Um aspecto limitante foi principalmente a falta de incentivo financeiro, que foi tudo bancado pelo bolsista, a parte de deslocamento, tirando a parte dos trabalhos dentro da agropecuária, que eles forneciam o veículo, deslocamento para as outras filiais, era tudo pelo bolsista, e a época de entre safra também, que não acompanhei tantos, não consegui acompanhar tantos manejos nas culturas, mas o que eu acompanhei foi bastante gratificante e até superou minhas expectativas, posso dizer assim, do que eu esperava. E como sugestão administrativa, seria a disposição de preço nas prateleiras dos produtos com pouca flutuação de preços, parte de chinelo, panelas, enxada, essas coisas. Porque eu presenciei algumas vezes o pessoal entrando, os clientes entrando, a gente indo até eles perguntando, quando eles perguntam o preço, tu não sabe responder no momento, tu tem que ir até o balcão, tu precisa, entre aspas, gritar com o teu colega para o código para ele ver para você, o cliente ele fica meio assim, muitas vezes eles dizem, não, se não sabe, então deixa. Então isso, tendo esses preços disponíveis nas prateleiras, principalmente desses produtos que não tem tanta flutuação, acho que agregaria um pouco mais nas vendas para a empresa. E como considerações finais, principalmente na parte pessoal e profissional, é bastante importante esse acompanhamento com o pessoal. E a Copersucar, ela disponibiliza toda a prestação de serviços, todo acompanhamento. Para fazer estágio lá é bom, tirando a parte dos gastos, né, sim, mas a parte de profissionais, saídas a campo, eles são bastante atenciosos, o que é bom, uma área boa, uma empresa boa para fazer estágio nesse quesito. A presença do produtor e da vivência a campo do profissional, ela foi bastante importante, porque tu está sempre, todo dia, em contato com um problema diferente, todo dia tentando achar maneiras diferentes de contornar problemas diferentes. E também na região, como está se iniciando o cultivo da soja, aconselhava assim, buscar técnicas aprimoradas para a região e disponibilizar essas técnicas aos produtores. Então, assim, estar mais em contato com o produtor nessas novas culturas. E na parte da cigarrinha, enfesamento no milho, ter a prestação de serviços no quesito de ir até o produtor e avisar ele que ele não pode deixar a área com milho de goiaba e essas coisas para não acarretar em mais reprodução dessa praga. E que cada produtor tem as suas necessidades, cada área tem uma necessidade específica para cada cultivar de arroz, seja adubação específica pela análise do solo, de 1 quilômetro para outro tu já muda muito, de uma propriedade para outra tu muda muito. Um produtor leva tudo certinho, todas as técnicas certinhas, já o outro deixa o mato vir ou não faz aplicação de inseticida. Então, assim, de um produtor para o outro tem muita diferença. E seria isso. Fico aberto a questionamentos agora. Agradeço, Samuel, pela tua apresentação. Eu, antes de passar para a banca, gostaria de verificar com os demais se tem alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário para fazer. Pode ficar bem à vontade. Não, acho que não, mas tendo, por favor, podem ficar bem à vontade de se manifestar. Eu pergunto para a banca como vocês querem fazer, se querem fazer de forma conjunta, se querem fazer de forma separada. Professora Jéssica? Olha, por mim, a gente pode seguir como a gente tem feito e fazer de maneira conjunta, a menos que a Eliette prefira ter um momento de fala só dela. Por mim tá ótimo assim. Acho que de forma conjunta fica bem melhor. Você gostaria de iniciar? Tanto faz.
Então, só para a gente alinhar os pensamentos aqui, com relação ao relatório em si, eu vou ter poucas considerações. Eu acho que, entendo que os questionamentos da banca de estágio são um pouquinho diferentes da banca de TCC. Então, claro, tem alguns comentários a respeito da parte escrita, mas, de maneira geral, são dúvidas e avaliações de como ele conseguiu aplicar esses conhecimentos que ele mesmo citou no texto. Então, eu não tenho bem uma sequência a seguir, assim, usar como base o relatório, porque eu tenho algumas perguntas anotadas ao longo dele. Então, se por você estiver tudo bem. No meu também, no meu ver também está assim. Maravilha, então. Só um comentário, nós temos uma pergunta ali no chat, não sei se podemos ver agora ou... Sim, por mim, sim. Claro. Tudo bem, então... Samuel, ali o Otávio perguntou, na questão do beneficiamento do arroz, os grãos quebrados, seriam descartados ou transformados em quirela ou outros produtos? Isso antes do descascamento ou após o descascamento? Será? Porque assim, antes do descascamento, o arroz que eles veem assim que está com uma porcentagem de umidade elevada, ele é mandado para os silos que depois vai ser levado para produção de arroz parbolizado. Por quê? Na parbolarização ocorre o gessamento, a gelatinização do amido, o que faz com que o grão ele se, entre aspas, grude novamente. Então ele se transforma num grão novamente, aquele grão quebrado que está dentro da casca ainda. E quando o grão ele já passou pelo processo todo de descascamento, limpeza, tudo mais, e lá no final tem essa limpeza do grão quebrado, sim, ele vai para o que a gente chama de quirela para alimentação animal. Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim, ele colocou até após. Ok, podem continuar. Só para complementar, então, o que a prof. Jéssica falou, eu também, assim, não tenho considerações, porque a dinâmica, né, de um relatório, ela é totalmente diferente de um TCC, né? Então, algumas consideraçõezinhas foram feitas com relação à ortografia e mais, só eu saliento, deixa que eu fiz alguns títulos de figuras, eles são muito curtos, não são explicativos o suficiente, tá? Então, dá uma melhorada nisso, tá, Samuel? Mas, no mais, assim, a gente pode observar, né, que foi um estágio, né, muito rico, que você conseguiu ver muita coisa, isso é muito legal, e também, com certeza, deve mostrar o teu empenho, né, porque eu me coloco no lugar, por exemplo, do teu orientador de estágio, né, se vem aquele estagiário, né, que não tem muito interesse, que não pergunta, por que eu vou ficar tirando ele digamos assim, da loja, né, de onde está ocorrendo a venda de produtos, e ao mesmo passo que se você começa a perguntar, questionar, isso também estimula, olha, tem tal evento, ou eu vou visitar tal local, vou levar o Samuel comigo, então isso é bem legal, e acredito que deve ter contribuído, né, para ser tão rico o teu estágio. Até a parte da visitação das filiais de processamento do arroz, a parte de indústria, a parte de sementes, eu cheguei no supervisor e acabei pedindo para visitar, porque eu não tinha muito conhecimento ainda nisso, somente na parte da UBS. Com relação, eu posso falar um pouquinho da apresentação, Jéssica? Eu já posso passar para a apresentação dele? Pode falar sim. Deve ser, né, pretende voltar no relatório ou não? Aí vou voltar para o relatório, daí eu te passo a palavra para a gente seguir no relatório. Pode ficar à vontade. Samuel, muito boa a sua apresentação, a forma como você elaborou os slides, bastante figuras, tomar cuidado às vezes com um ou outro errinho, por exemplo, ali na análise de solo,
que está sem o acento, algumas coisas que passam, né? Passam até pelo orientador, porque é muita coisa. Outra questão também, e eu entendo perfeitamente, é a questão do cansaço, né? Mas eu acredito que os demais devem ter observado aquela baixa, e deve estar relacionado também com a baixa na adrenalina, com certeza, né? Aí você começou assim numa empolgação, e à medida que você foi chegando para o final, a gente percebe que deu aquela caída na energia. E ok, né? Isso é normal diante de uma apresentação de TCC, mas tentar ficar atento para isso, tá, Samuel? Porque daqui a pouco você, por exemplo, você vai trabalhar o dia inteiro e à noite você tem um encontro com produtores e aí pode ser que dê aquela baixada, então tentar manter sempre o mesmo ritmo, tá? Mas muito boa a sua apresentação, a forma que você estruturou, tá de parabéns. Eu concordo com a Eliette, eu acho que a apresentação ficou muito bem feita. Tanto na apresentação quanto no relatório, você usou bastante de fotos, eu acho que isso é muito bom. Faz com que a gente se sinta um pouquinho lá onde você estava falando. Eu, particularmente, a sua descrição do recebimento e do processamento, secagem do arroz, me levou de volta para a minha aula de armazenamento de grãos, há 10 anos atrás, enfim. Porque riqueza de detalhes e complementando com as fotos, então eu achei, de maneira geral, muito boa também. Até a parte da descascamento, processamento do grão lá dentro da indústria, até eu não coloquei fotos porque o pessoal pediu para eu não tirar fotos, então por isso que até não teve essa parte, daí eu passei mais batida. Não, mas a riqueza de detalhes com que você descreveu o processo, a foto seria um complemento, mas deu para entender perfeitamente somente com o texto. Né? Então, meus parabéns pela sua dedicação, pela dedicação na execução do estágio, que parece que você fez várias coisas mesmo, e né, pela apresentação e escrita do seu relatório. Então, falando um pouquinho dele, não tenho grandes colocações, acho que de maneira geral, ele está bem escrito, está bem estruturado, bem formatado. Alguns detalhezinhos, como a Eliette comentou, uma letrinha faltando aqui, alguma coisinha ali, que também eu fiz os comentários no texto, depois eu envio para você conversa com o seu orientador e vê o que vocês concordam em alterar. Uma coisa só que eu gostaria de salientar com relação à sua introdução, que eu achei que focou muito nas cooperativas. Eu sei que você estagiou, né, numa cooperativa, mas aqui na sua apresentação, você pegou e fez um pequeno resumo sobre as culturas que você viu, que foi o que você está tratando no referencial teórico na sequência. Se dar só essa pincelada com relação às culturas na introdução, mostraria um pouquinho mais com o que você trabalhou, já que ele está introduzindo para o seu trabalho, para o seu estágio, né, para as suas atividades de estágio como um todo. Essa seria a única ressalva que eu teria com relação ao... Adicionar as culturas na introdução. Adicionar alguma coisa relativa a isso. Beleza. Exatamente, até mesmo porque nas tuas considerações finais você tem esse olhar, mas faltou na introdução. Eu também concordo com a Jéssica. Beleza. Como eu trabalhei na parte do referencial teórico, aí eu meio que não me preocupei muito na introdução com isso. Daí eu adiciono, sim. Só um parágrafozinho, até tem o primeiro parágrafo que você escreveu a respeito do arroz, eu acho que talvez caberia fazer algo nesse sentido lá na introdução. Beleza. E com relação ao referencial, eu acho que tá ok, você abordou as culturas que você viu, as pragas, as doenças, os manejos, que é o embasamento do que você viu a campo. Então, também não teria grandes ressalvas em relação ao referencial. Se a Eliette tiver alguma coisa para complementar, senão a gente pode falar das atividades. Eu também não tenho nada a colocar. Eu gosto muito de relatórios assim, que estão estruturados dessa forma, que estão bem escritos, porque a gente pode perguntar algo da área técnica, né? Nos ater a questões técnicas. E, pelo menos, algumas questões que eu fiz aqui é só no sentido de
de verificar mais curiosidade, verificar alguns conhecimentos, mas com relação ao relatório, por mim, tá ok. Uhum. Bom, sendo assim, então vamos falar um pouquinho das suas atividades desenvolvidas. Você inicia aqui no relatório e também na sua apresentação, falando com relação das lojas, né? Então, você descreve, a meu ver, você descreveu muito bem a estrutura, mas não ficou claro para mim o que foi que você fez nessa etapa do processo. E aí, chegando lá no final, na parte de análise das atividades, você diz que a principal atividade que você realizou foi a atividade de vendas. E isso para mim foi uma surpresa ao chegar nessa parte do relatório, porque para mim você tinha ficado no campo o estágio todo. Claro, não é interessante você descrever, eu vendi um carrinho de mão em par de bota. Claro que é esse nível de detalhe, como você detalhou as atividades de campo. Eu tentei não detalhar muito os processos dentro da loja. Pois é, se você puder até falar um pouquinho para a gente o que você fazia efetivamente de vendas na loja, para depois, claro, se fica de sugestão complementar no relatório, né? Dentro da loja, a parte de vendas, eu podia vender... Eu não vendia defensivos, porque precisava do receituário agronômico, então eu não tinha acesso, eu não tinha o CREA também para gerar um receituário agronômico, então isso passava para os técnicos. A parte de venda de equipamentos, parafusos, parafusos para roçadeira do trator, parte de óleos e lubrificantes de trator, vendia bastante isso. A parte de parafusos para enxada rotativa e as pás de enxada rotativa, também saía bastante isso, principalmente nessa época, final do estágio. A parte de vendas de coisas em geral relacionadas à agropecuária, que não adubos e nem defensivos, porque essas duas partes aí ficava com os técnicos, que daí a parte de adubo, quando era uma saco ou outra, eu conseguia vender. Se não, era direto com os técnicos, pedidos maiores, daí aí eu não me envolvia. E a parte de entregas, eu ajudei bastante na parte de entregas e carregamento e descarregamento de caminhão, digamos assim, nos períodos assim que eu era o pau para toda a obra, digamos assim. O que tivesse para mim fazer, eu ia fazer. Eu preferia ir fazer do que ficar sentado, parado, esperando aparecer alguém dentro da loja. Tá certo, proatividade é importante e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim. Que não seja uma atividade técnica, a gente sempre consegue recuperar alguma coisa. Nesses momentos que eu saía com os rapazes para fazer as entregas, a gente ia para algumas regiões que eu não tinha visitação com o técnico, então eu tinha uma visão mais ampla da região nesse período, nesses momentos. E também assim, uma coisa que é bastante específica da região ali, que eles fazem bastante, a área de lomba é soja, mas principalmente é o milho. Aí esse ano estava com bastante feijão. E nas áreas de baixada era arroz. Onde tu olhava tinha arroz. Em baixada, era arroz. E esse ano, com o aumento do arroz e tudo mais, eles estavam desmanchando muitas lombas, fazendo... Agora me fugiu o termo, mas é terraplanagem para transformar aquela área que estava em lomba, que era uma lomba, em área de quadra de arroz. Sistematização da área, não? Isso. Muito obrigado. Sistematização da área. Tinha muita sistematização a partir do momento da colheita do arroz. O pessoal estava investindo bastante em aumentar as áreas de cultivo de arroz ali na região, devido à alta do preço. Bacana, que bom que você teve a possibilidade de visualizar isso num simples saída para entrega, né? Então... Sim, principalmente na parte de entrega. Daí saía sempre um técnico junto para fazer a parte de entrega de nota fiscal e tudo mais. E aí eles comentavam, eu perguntava as coisas e eles comentavam comigo, certinho. E também vai me servir também agora para a próxima etapa, que eu vou acabar ficando ali pela região em
vai ser em outra loja, mas atendendo a mesma região. Então, já me deu um embasamento mais geral da região. Então, isso também vai me ajudar bastante. Com certeza. Que bom. Ele é um comentário? Não, com relação a essa parte de vendas, não. Só uma coisinha que me chamou a atenção, então, aqui nessa parte, entre as suas fotos. Cadê aqui? A figura 3, que mostra o carregamento de um bag de 500 quilos de calcário granulado. É um produto Sim. que vende muito? Vende bastante. Pior que foi uma surpresa para mim. Porque no arroz, o pessoal ele não usa para fazer a calagem, né? Eles não usam. Só que para suprir a necessidade de cálcio e magnésio, eles usam bastante depois de a cultura já estar implantada. Então, assim, foi uma coisa que eu até não sabia disso. Foi uma coisa nova para mim, essa parte. E realmente me chamou a atenção aqui, depois você explica isso lá na descrição da cultura, né, que é utilizado como fonte de nutriente. E qual seria a vantagem de usar o calcário granulado e não o calcário em pó, nesse caso? A vantagem... O calcário em pó, em muitos lugares que eu vi, foi eles utilizar nas áreas de lomba, para daí fazer a calagem do solo. E o granulado na cultura, como é na água, calcário em pó, tu jogou, ele vai se diluir. Calcário granulado não, ele demora mais tempo, ele fica mais tempo. E geralmente eles colocam no meio da cultura. Desculpa. Mas, assim, a vantagem seria ele ir fornecendo esse nutriente aos poucos, porque também é um nutriente que depois também pode ocorrer alegação do solo, depois da tirada, porque o solo ele vai se tornar ácido depois naquela parte de revolvimento para deposição na palhada, mas a meu ver, assim, para mim não tem tanta diferença. Pensar assim em termos práticos, vamos dizer, em termos de facilidade, o que seria mais fácil aplicar? É mais fácil, a meu ver, é o granulado, porque ele não vai espalhar, não vai volatilizar, não vai voar com o vento, digamos assim. Tu não tem que esperar dar um dia de clima sem nenhum ventinho para tu poder aplicar ele. E o granulado já não, ele já é mais fácil, digamos assim, o granulado do que do que o pó, né? pó. Como você não, nesse caso, não há necessidade do efeito de correção de pH, que exigiriam partículas mais finas e tal. Sim. Facilidade de aplicação, beleza, né? Então, eu achei interessante porque realmente eu não tenho muito contato com a cultura do arroz. Então, foi bem bacana para mim ver que eles usam esse produto dessa maneira. Até foi um questionamento do meu supervisor essa parte, já que os manuais, todos eles indicam que não se faz escalagem, por que a gente usa? Daí ele me perguntou, tá, se tu não usar calcário, como é que tu vai adicionar cálcio e magnésio no solo que precisa de cálcio e magnésio, que está em falta, está em deficiência? Daí ele falou, a gente não usa para fazer correção de solo, mas a gente usa para aumentar o aporte de cálcio e magnésio. Perfeito. O meu questionamento agora é com relação à questão ali, Samuel, quando você começa a falar do receituário agronômico, da questão das embalagens de agrotóxico, não sei se eu posso seguir, Jéssica? Pode, claro. Então, Samuel, eu queria que você me falasse um pouquinho do papel do agrônomo na emissão do receituário agronômico. Como que ela se dá? Como que se dá? É feito visita e feita avaliação, e aí é emitido esse receituário agronômico? Ou chega Eliette lá no balcão e diz, olha, lá na minha lavoura tem tal planta daninha, ou lá na minha lavoura tem brusone, ou lá na minha lavoura tem tal praga, e aí sai essa emissão. Como se dá? O que o pessoal me passou, claro, não ocorria essa visita de ir lá na área evidenciar se era mesmo tal daninho, se o produtor estava fazendo aquilo ali. Ele chegava assim no balcão e falava, eu quero
DMA, que era o glifosato. Aí o técnico perguntava, tá, mas tu quer pra quê? Aí eu falava, quero passar nas taipas, como o produtor falava. Ou, tem uma daninha tal lá, eu quero passar. Tem junquinho na minha área. Aí o técnico perguntava assim, tá, mas tem arroz, área de pastagem, coisa e tal. E daí o técnico fazia várias perguntas para conseguir gerar um receituário. Assim, todos os produtores que chegavam na loja, o técnico conhecia, então ele sabia mais ou menos como é que era a área. E também o programa, ele mostra a área do produtor. Então eles pediam para dizer assim, tu vai aplicar nessa área aqui, que ele mostra a imagem de satélite. E também, assim, quando chegava um produtor que não era tão conhecido, que eles não tinham tanto conhecimento de como é que era a área do produtor, onde é que o produtor morava e tudo mais, eles se recusavam a vender o produto. Até teve um produtor que é do Rio Grande do Sul, chegou ali na loja e eu acho que ele estava cadastrado na loja de turvo, então eles não tinham tanto conhecimento dele. Eles chamaram o engenheiro agrônomo, né, que era o gerente, e daí eles falaram assim, olha, a gente não vai poder te vender porque o teu cadastro é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele gera uma quantidade de impostos lá e daí ele teria que ir direto falar com o engenheiro agrônomo da Adturvo para ele conseguir gerar o receituário agronômico para ele, até porque também do Rio Grande do Sul para Santa Catarina tem alguns herbicidas que não podem ser utilizados. Outra coisa, eles não iam vender, eles não vendem um produto, por exemplo, um inseticida ou um fungicida, quando eles sabem que o produtor não produz soca, não está produzindo soca e já passou da colheita. Então, eles não vão vender esse produto. Por quê? Está fora de época. Eles falam assim, a gente vende para aquele que a gente sabe que tem o cultivo da soca e que faz os tratamentos da soca, que é aplicação nova de inseticida, fungicida e herbicida. Então, assim, como eles já têm o conhecimento de qual produtor é qual produtor faz o que, qual produtor tem área tal, isso é o que mandava mais, não tinha essa visita na propriedade. Não sei se eu respondi. Entendi. Não, respondeu sim. Nós temos essa questão da devolução das embalagens vazias, né? Uhum. Após um ano, o produtor deve fazer a devolução, certo? Sim. Beleza. Eu comprei uma quantidade lá, Samuel, só que ainda não gastei todo o produto. E aí? Tá, no sentido que vai conseguir usar o ano que vem também, tipo, vai sobrar para o ano que vem. Pela legislação, né? Após um ano eu tenho que fazer a devolução das embalagens vazias, não é verdade? Sim. Mas eu ainda tenho certo, produto na minha embalagem. E aí? Agora essa O parte que eu faço? específica. Eu posso continuar utilizando? Se eu não me engano, acho que tem até, eles dão um prazo maior para o produto que ainda tem um pouco de embalagem, mas tipo, não sei se é mais 6 meses ou mais um ano, não sei dizer para a professora. Mas o certo é já na venda ali o técnico já vender específico para a área que vai ser gasta, né? Até para não acontecer isso daí, mas se caso acontecer, eles dão um prazo maior para devolução. Só que eu não sei se é 1 ano, 6 meses ou 2 anos. Eu acho que o professor de defensivos quer se pronunciar. Não, assim, é uma questão prática e realmente acontece. Mas o Samuel mencionou algo que é muito importante. O profissional, quando ele está indicando e fazendo um receituário, ele tá levando em consideração vários critérios e não é para sobrar produto. Né? A gente sabe, pode acontecer, sobrar produto, uma safra para outra. E não existe assim uma fiscalização assim tão rigorosa de estar monitorando todos os produtores para checar sobrou um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Mas realmente existe essa legislação, está bem clara, da devolução ano após, né? Mas pode acontecer, né? A gente sabe que acontece.
Com relação a essa questão da devolução, da parte de venda, a receituário agronômico, são esses os meus questionamentos. Não sei se a prof. Jéssica quer fazer um complementar. Não, as minhas dúvidas, questionamentos eram esses mesmos. Agora podemos passar para a parte que a professora Eliette mais vai se divertir, que são as culturas. Então... Não tenho muitas questões, não. Bom, passando... eu também não tenho muitas questões, né? Passando aqui para o arroz, então, né? Você comentou sobre... Deixa eu só ver onde é que está a minha anotação. Sim, com relação ao cultivo da soca. Que você disse que alguns produtores fazem o cultivo e fazem todos os manejos necessários, aplicam fungicidas, herbicidas, adubos, e outros simplesmente deixam que venha. A sua recomendação técnica, com base no que você viu e naqueles fatores relativos à produtividade, as plantas menores na linha do rodado e tudo mais que você observou, você acha interessante despender a atenção de fazer todos os manejos para essa soca, ou você acha que é mais correto deixar vir da maneira que vier e o que vier é lucro? Jéssica, antes do Samuel, eu vou aproveitar e aumentar também essa pergunta, tá? Não vale, porque eu também ia perguntar alguma coisa para complementar. Então pergunta. Posso, Jéssica? Claro, Vou alinhar junto com a tua pergunta. Você falou ali que a soca, né, que alguns produtores eles utilizam, né, o cultivo da soca, porém eles não realizam o manejo correto, né? E eu queria saber qual é esse manejo correto? O que você indica para melhorar essa produtividade? Tá, vou começar pela professora Jéssica. Primeiro, pela visão dos produtores. O produtor que deixa a soca vir a Deus dará, ele, na minha percepção, ele não está preocupado com o solo dele. Ele só quer tirar da terra, digamos assim. Não está preocupado no que ele está tirando do seu solo. Já o produtor, que ele vai lá, ele usa um implemento específico, ele coloca o implemento ali específico, ele faz esse manejo de deixar na linha a palhada, ele entra com adubação, com inseticida, fungicida, tudo mais. Para mim, esse produtor ele se preocupa bastante também, não só com a produção dele, mas também com o que ele está tirando do solo. Porque aquele produtor que não fez nenhum tratamento, principalmente na parte da adubação, ele está carregando quase que o dobro do que ele tiraria se ele tirasse só uma colheita de cima daquele solo ali. Se tu vai cultivar a soca, essa soca vai precisar de nutrientes, essa soca vai precisar de manejo sanitário, porque tu não vai colher uma soca para ter um grão que tu vai perder metade dele lá depois. E assim, na visão do produtor, a safra, ela se paga e paga o investimento da soca, e a soca sobra tudo para o bolso do produtor. Esses que entram com todo esse processo de preparação, de aplicação de adubo, de defensivos, de tudo mais, para ele é vantagem. A meu ver também, se tu quer produzir uma soca, então trata essa soca, controla a daninha. Mas eu não tenho o equipamento, não tem importância. Tem produtor que faz os manejos, mas não tem o equipamento específico de colocar na entrelinha ali no rodado do trator. Fica palhado em cima, vai brotar sim, mas com um pouco de dificuldade por causa dessa palhada que fica sobre. Mas ele brota, ele dá uma boa produção ainda. Vi áreas que tinham boa produção sem usar esse equipamento. E também vi, até não coloquei a foto aqui, mas bem certinho, uma área onde o arroz estava limpinho, estava parelho no caso, né?
Tu via que não tinha doença, que não tinha supressão de doença nem nada. E do outro lado tinha Cruz de Malta, tinha o Angiquinho, tinha Tiririca, tinha uma porrada de... Desculpa o palavreado. Tinha muita daninha em cima. E isso com certeza vai diminuir a tua produção. Tanto da soca, como essas daninhas vão ficar ali gerando mais semente para os próximos anos, para ele ter mais daninhas nascendo, germinando na sua área e tendo controle pior. Seu controle vai ter que ser melhor no próximo ano. Mas se ele já fez nesse ano, ele com certeza não vai fazer no próximo. Então, aquele produtor que tem uma visão de que eu deixei a soca, mas se eu deixar a soca vai vir daninha junto, eu vou controlar ela para não deixar criar no meu terreno mais daninha ainda, eu vejo que a visão dele ela tá muito mais avançada que aquele produtor que, tipo, não, vou deixar vir, a hora que vir eu vou colher. Que o produtor que trabalha com toda essa parte de adubação e tudo mais da soca, ele também controla a água. E a água é um controle físico, acho que é físico, de daninhas. Então, ele só vai ter que se preocupar com a parte das daninhas que vão nascer no seu rodado ali do chupacabra. Então, assim, ele vai ter aplicação menor de defensivos. E ele também está pensando na sua área, no seu solo. Ele está manejando o seu solo. Ele está se importando com o seu solo, com as próximas safras dele depois também. Dando esse aporte nutricional e controle de doenças e insetos. Porque se eu deixar os insetos atacar a minha soca, o que garante que eles não vão estar ali na área depois no próximo ano? Com certeza vão estar ali, com certeza vão atacar a minha lavoura. Então, assim, minhas despesas serão maiores nos próximos anos. Então, a meu ver, se o produtor não vai investir em cima da soca, então ele nem deixa ela vir, ele já entra com a rotativa. Tem aquele produtor que entra com rolo faca e aí depois ela rebrota. Daí você tem uma outra visão, um outro tipo de tecnologia. E tem aqueles que não vê por que amassar, porque ele só quer colher o que ficou ali da primeira colheita, os talos da primeira colheita que vão causar uma melhor germinação, um crescimento mais rápido e uma colheita mais rápida também. Não sei se eu respondi as perguntas. Acho que eu saí meio... De minha parte, sim. A minha também. Eu tenho mais uma pergunta com relação ao cultivo da soca. Uma ou duas. Porque é um tema que, digamos assim, ele acaba sendo um pouco polêmico e, ao mesmo tempo, de importância para a região, né? Sim. Samuel, agora me diz o seguinte, me fale a tua visão sobre o cultivo da soca e o aumento na resistência de plantas daninhas. Cultivo da soca e o aumento da resistência de plantas daninhas. Isso? A probabilidade, enfim, né? Tá. É a tua visão. Olha, Pode aumentar ou não os problemas de resistência de plantas daninhas? Até antes do Samuel começar a responder, isso é também algo que chama atenção, porque se for conversar com o pessoal da EPAGRE, dependendo de quem você conversar, vão ser bem enfáticos de ser contra a soca. Mas dá para entender um pouquinho, até pelo que você falou, existe uma diferença entre a forma de cultivar, né? E essas diferenças podem afetar mesmo de favorecer, mas por favor, pode... Tá. No quesito... E só para incluir mais uma, que aí eu acho que você vai conseguir responder. Vamos pensar que hoje se trabalha muito com o sistema Clearfield, né? E aí, será que o arroz, pensando na soca, né? Esse arroz vai cruzar, então, com o arroz vermelho, vai aumentar a população, enfim. Agora, junta esses dois questionamentos ali e me responde, Samuel. Tá. O que eu pude presenciar na vivência com alguns produtores. A mentalidade de um é muito diferente da mentalidade de outro. Muito mesmo. Tem o produtor que cultiva o Clearfield e no próximo ano ele muda, ele modifica o Clearfield.
Só que assim, no quesito soca, nessa região aqui, dessa foto, que o produtor que usa esse maquinário, onde eu arranquei essas plantas, é a cultivar em Pasque 105, ela não é Clearfield. Então, na região ali, que eles chamam que é a região principal da soca, que o pessoal produz lá em julho, não é utilizado o sistema Clearfield. Então, assim, eles têm que trabalhar muito nessa parte de herbicida com ingrediente ativo X e herbicida com ingrediente ativo Y. Eles têm que trabalhar sempre com essa troca de ingredientes ativos. E como o produtor ele já está preocupado em produzir uma soca de qualidade, ele também está preocupado com o seu terreno. Então, assim, vi produtor chegar lá na agropecuária e pedir num dia o glifosato e, por exemplo, no outro dia DMA. E para a mesma área, só que problemas diferentes. Então, assim, eles têm esses produtores que têm essa visão de não posso usar só um produto. Então, assim, quando eles notam que o produto não está mais funcionando, eles já mudam para outro. Não é assim 100%, não, esse ano eu usei esse produto, no outro ano eu não vou usar. Não, é quando eles começam a notar alguma certa resistência, eles trocam o ingrediente ativo, eles pedem ou uma dose mais forte. O que muita gente usa é a dose mais forte, que eu pude notar. Ou um glifosato com um Roundup com um ingrediente ativo mais concentrado. Mas no quesito resistência de plantas daninhas, aquele produtor que faz o controle da soca, faz a produção da soca, mas sempre usa o mesmo ingrediente ativo, o mesmo produto, sim, ele vai ter problemas mais para frente com plantas daninhas resistentes, porque ele vai selecionar elas dentro da sua área. E aí também tem o problema assim, o vizinho, será que ele, na terra dele não tem plantas daninhas resistentes? Se eu controlo, se eu faço esse controle, mas o vizinho não faz, meu vizinho de terra, vizinho de valo, que muitas vezes acontece, não faz, por exemplo, todos os tratamentos, eu vou ter problema na minha área também, porque ela é vizinha, tá junto ali. A semente, ela pode ser transportada de diversas formas, até pela água. Então, assim, meu vizinho usa uma água e ele tem daninha resistente, eu uso a mesma água que ele, porque eu estou no ciclo de utilização da água, eu estou mais abaixo. Eu estou mais à frente de quem está perto do rio, porque quem está perto do rio puxa a água para dentro do seu valo, da sua vala, né? E da sua vala vai passando para as outras propriedades. Então, assim, se essa área tem resistência, tem plantas resistentes, tem sementes resistentes, consequentemente vai acabar sendo levada para outras áreas. Então, assim, o que eu vejo é que vai depender muito da cabeça do produtor. Se ele tem essa visão de utilizar ingredientes ativos diferentes, controlar suas daninhas, entrar com o controle no momento certo, com o ingrediente ativo certo, ou se ele é aquele produtor que só vai tacar produto, só produto, só produto, porque se não funcionar, eu aumento a dose, eu pego outro. Então, uma das suas principais recomendações é rotacionar os mecanismos de ação dos herbicidas, por exemplo? Isso. Principalmente esse, na verdade. Esse é o principal, na verdade. Ok. Com relação à cultura do arroz, deixa eu dar uma olhada aqui, Jéssica, se você tem mais alguma coisa, pode falar. Só um comentário que me chamou a atenção, que seria no manejo do solo após a colheita. Você fala em incorporar a palhada para favorecer a decomposição, uma vez que os compostos ácidos produzidos no processo precisam se dissipar no solo para não intoxicar as sementes na próxima safra. Essa frase me chamou um pouco a atenção, então, no caso, se eu fizesse, é específico para o arroz, ou se eu faço plantio direto, eu posso estar intoxicando as minhas sementes? Nesse caso, está sendo mais específico para o arroz, porque ele é um solo de banhado, né? Tu trabalha com banhado, trabalha muito com revolvimento de solo. E aí, assim, tu nota quando a área só foi passada o rolo fac e tem um pouco de água dentro da área. Aonde está a água, a palhada fica vermelha. Então, assim, segundo o agrônomo, ele falou que aquilo ali é a acidez do
do solo e das bactérias que estão decompondo essa matéria orgânica. Então, assim, tu tendo uma incorporação dessa matéria orgânica dentro do solo, essa decomposição vai ser muito mais rápida e a utilização desses ácidos por outros micro-organismos e a diminuição dessa quantidade de ácidos no solo vai ser muito mais rápida do que se eu tivesse num plantio direto, por exemplo, que a palhada está sobre o solo. Então, ela tem pouca, entre aspas, tem a parte que está em contato com o solo, ela é uma parte só, específica ali. Ela não está dentro do solo ali, decompondo onde está a semente e gerando uma quantidade alta de ácidos que vão Na verdade, acabar... o que vai determinar é o teor de umidade, né? Você está trabalhando com solo alagado. Era o que eu ia comentar. Então, o que você falou, quando ainda tem um pouco de água e tal, então seriam compostos formados por essa decomposição anaeróbica que poderiam ser tóxicos para a semente. Uhum. O que me passaram, assim, várias pessoas passaram até é que, assim, quanto antes tu fazer esse revolvimento, essa incorporação da palhada e tirar a água, mais rápido a tua terra vai ficar apta a receber um novo cultivo. Uhum. Então, justamente por causa dessa questão. Tanto é que eles, depois de uma chuva, ou depois quando eles entram com a água, eles têm que tirar essa água, tem que secar essa área, e se nascer daninha, se nascer arroz que ficou lá de debulha, eles entram com dessecante. Mas eles não revolvem mais o solo até começar o plantio de novo. Certo. Para favorecer. Beleza, né? Essa é a minha última dúvida com relação ao arroz. Vou seguir para a soja. Também não tenho, assim, grandes dúvidas com relação a isso. Mas você cita aqui que a soja safrinha é semeada após a retirada do milho, principalmente, o que diminui o período que o produtor tem para entrar com um manejo adequado do solo. Seguindo um pouco a pergunta que a Eliette fez sobre o arroz, o que seria esse manejo adequado do solo? O solo da região, ele é um solo vermelho. Provavelmente é um latossolo, né? E assim, ele... Não sei qual é o teor de argila que tem nesses solos, né? Mas, se eu não me engano, numa análise de solo que eu peguei, era 2,4% de argila. Se eu não estou enganado, eu teria que rever essa análise. Então, assim, é muita argila. E quando tu entra com o plantio do milho, tu entra com a adubação no milho, com a aplicação de defensivo no milho, depois tu entra com a colheitadeira, isso tudo vai compactar o teu solo. E aí tu não tem um tempo de tirar o milho e entrar com a soja nesse meio tempo, tu entrar com uma grade, com um subsolador. Por quê? Cada dia que tu perde no plantio da soja vai te atrapalhar depois para tu manejar as lavouras de arroz, porque eles têm áreas gigantescas de 500 hectares. Claro, a maior parte é arrendatário, é arrendada, mas eles têm pouca mão de obra para muita área, então muito dos tratos culturais, como revolver o solo, aplicar um calcário no solo, por exemplo, nessa transição do milho para soja, milho safra, soja safrinha, eles não têm como trabalhar com solo. No caso dessa foto aqui, ó, não está aparecendo, aqui. Desse produtor aqui, ele fez um revolvimento de solo. Ele conseguiu trabalhar com revolvimento de solo. Ele tem um maquinário melhor, ele tem mais mão de obra. Então, aqui, ele não teve problema com essa parte de stand de plantas. Já esse outro produtor, ele tem uma área muito grande para pouca mão de obra e um maquinário pequeno. Então, ele não tinha como trabalhar o solo e entrar com a soja depois. Ele tinha que já entrar com a soja mesmo, colheu o milho agora, terminei a colheita, já estou entrando com a soja. Porque as janelas para eles são muito curtas e eles querem aproveitar o máximo do máximo de janela, o máximo de tempo que eles conseguem. E para não atrapalhar o arroz, eles entram já sem fazer um preparo do solo para a soja. Não sei se... Tranquilo, sim. Então, esse manejo seria basicamente revolvimento para diminuir a compactação. Isso, o principal seria esse. Beleza. Eu tinha notado aqui que eu tinha ficado em dúvida na escrita, mas durante a sua apresentação você já esclareceu do produtor que abandonou a lavoura. Eu tinha ficado em dúvida se ele tinha abandonado aquela cultura para uma próxima safra ou abandonou realmente a lavoura, e você esclareceu que foi a lavoura. A lavoura, que não valia a pena continuar cultivando e colher aquilo. Já esclareceu.
Para ter uma noção, assim, nessa foto do lado, eu tô com a minha mão e dá para ver que eu poderia colocar a minha outra mão em cima e daria o tamanho da planta de soja. Já nessa área com daninhas, o meu palmo era a altura da planta. Então, assim, muita diferença. Ela sofreu bastante com a compactação e depois com as daninhas. Certo. Eu tenho mais uma pergunta com relação à soja, depois eu passo para a Eliette, que eu vejo que ela já está ali, ó, ansiosa. Mas você fala aqui, um pouco depois da foto, com relação à mato competição. Os técnicos falam em cultivares de porte triangular, folhas mais eretas, visando o melhor aproveitamento da luminosidade. Maior espaçamento entre linhas e que isso poderia beneficiar as daninhas, que poderia causar mais entradas na lavoura, uma técnica que é mal vista pelos produtores. Sim. Na sua opinião, técnicos têm razão, produtores têm razão, cada um tem o seu ponto de vista. Qual é a sua opinião sobre essa divergência aqui? Na minha opinião, eu não vejo vantagem em aumentar a linha de plantio, porque tu vai perder número de plantas nesse aumento. Claro, teria que fazer trabalhos, analisar produtividade, para avaliar se vale a pena esse aumento na linha para essa melhor entrada de luminosidade, porque o ganho que tu tem, será que ele compensa as entradas, o gasto que tu vai ter com herbicidas na tua lavoura e a perda de linhas que tu vai ter? Porque assim, sair de 45, 50 para 70, 90, tu perde muita linha de plantio depois, se tu levar. Então, tu teria que aumentar a população por metro linear. E isso eu não vejo como vantagem, porque daí a soja vai estiolar muito, porque ela vai buscar essa luz. Então, assim, a meu ver, eu não vejo vantagem em aumentar a linha de plantio. Eu concordo com os produtores nesse caso. Beleza. Eliette, se tiver alguma dúvida a respeito da cultura da soja? Eu achei que tá bem legal essa parte, só tenho algumas dúvidas e agora você vai trabalhar nessa área, né? Futuro profissional, cultura da soja, digamos assim, que é uma das é uma cultura encantadora, né? Ela é muito boa. Samuel, quais são os principais cultivares de soja que o pessoal está trabalhando aqui na região? Vá, olha só. Quanto tempo que tu trabalha comigo, você acha que eu não ia fazer essa pergunta? Ah, me quebrou as pernas, professor. Que eu não, em nenhum momento eu entrei no quesito cultivar. É assim, ó, sabe o que é? Na região, como acho que eu escrevi, deixei escrito, eu até cheguei a comentar, não sei, não lembro agora o que eu cheguei a falar sobre isso. Mas como os produtores, são maioria de primeira viagem, muitos deles pegaram soja salva vinda do centro-oeste e aplicaram nas suas áreas. Muitos deles. Tipo, quem nunca tinha plantado soja fez isso. Soja salva. Então, assim, não vou saber. Ótimo. E isso Não me vou, remete à próxima questão. não vou saber dizer para a professora cultivar da Não região. tem problema, não há problema. Era só para dar uma introduçãozinha para a próxima questão. Olha só, qual o problema de eu pegar uma cultivar lá do Centro-Oeste e trazer para cá? Adaptação, a parte de insolação. Tá, me fugiu o termo, mas radiação solar. Qual período, né? Isso, fotoperíodo. Isso, obrigado, professor. Assim, ali a gente viu, uma soja safrinha, ela consequentemente vai dar mais baixa, mas o que seria esse mais baixo? Seria na coxa, máximo no joelho. E no quesito ali dessa soja safrinha que veio salva lá do centro-oeste, a soja ela estava bem abaixo do joelho. 2 palmos na coxa não, é na panturrilha, digamos assim. Então ela teve uma diminuição no seu porte, no seu tamanho, porque uma das questões é o aceleramento do ciclo, né, se eu não estou enganado.
ela acaba acelerando seu ciclo, porque aqui a radiação, não sei se a radiação é maior. Tem a ver com latitude, lembra? É, Quando não, você sim, pega uma cultivar de soja de uma latitude maior para uma menor, ou de uma menor para uma maior, isso vai gerar mudanças no ciclo, né? sim, ela acelera, era até o que eu ia entrar. E como aqui na região eu tenho até mesmo a parte de dia quente, noite fria, ela acelera o seu ciclo também, mas principalmente pela latitude. Não estava conseguindo trazer a palavra. Mas como eles trouxeram de lá para cá, ela consequentemente ela acaba acelerando seu ciclo, tendo menos tempo, digamos assim, para gerar nutrição, para crescimento e tudo mais, ela vai diminuir o seu porte. Consequentemente, vai ter uma menor produção, consequência. É que E com eu isso, acredito que o que você está querendo dizer é que logo ela vai chegar, logo ela floresce, né? É isso que você sim, quis dizer? Não sei ela se vai aqui os produtores estão trabalhando, geralmente lá eles acabam trabalhando com cultivares de ciclo indeterminado, aqui é mas, indeterminado. mas mesmo assim, o que que acontece? Vai chegar um momento em que vai florescer, e aí o crescimento ele vai reduzir muito, ela não vai mais crescer muito, mesmo tendo Sim, ciclo, mesmo é, tendo sendo de ciclo indeterminado. por Né? exemplo, E aí isso vai afetar no crescimento, desenvolvimento, enchimento de vagens. Uhum. No caso, como a técnica me falou, uma soja, para ela ter um tamanho bom agora na safrinha, é do joelho ou na coxa, no meio da coxa por ali. Uma soja boa. Claro, a soja da safra, ela bate no umbigo, né, digamos assim. Principalmente lá para cima. Mas a ideia é notória que tanto em tamanho ela diminuiu e o entrenol ficou do mesmo tamanho. Então, assim, ela teve uma. Diminuindo a altura, mas não mexeu na diferença entre nós. Então, quer dizer que ela tem menos produção, que o seu ciclo foi menor. Então, tudo isso acaba acarretando. Chega lá no final, tu tem um ganho menor, digamos assim. Não sei se é nessa linha de raciocínio. Ficar bem atento, né, Samuel, com relação a essas questões aí de latitude, Uhum. grupo de maturidade fisiológica. Tem mais isso também, ó. O grupo de maturidade lá do Centro-Oeste é diferente do daqui da região Sul. Exatamente. E Aqui por é de quê? Porque 5 a está 7 relacionado com latitude. lá, com relação às latitudes, né? Uhum. O que que seriam essas falhas na inoculação, Samuel? Que você fala na cultura da soja? Isso ali saiu mais de uma conversa com a técnica. Falhas, por exemplo, assim, o produtor de primeira viagem, né? Ele faz a inoculação, só que assim, ele não faz uma boa mistura da semente com o inoculante. Até por isso eles estavam vendo para começar a entrar com inoculação com inoculante turfoso, que daí tu aplica no suco, que é mais vantajoso, digamos assim, para essa questão. Porque essa falha seria essa mistura da semente com o inoculante. Até a técnica ela falou que em vários momentos em lavouras eles tiveram que entrar com a adubação nitrogenada porque a inoculação não conseguiu suprir a necessidade. Tu olhava assim, a lavoura estava, por exemplo, como está essa lavoura aqui de baixo, que está chegando na fase final de ciclo, estava amarela. Ela falou assim, uma soja amarela, uma má inoculação. Então, tu precisa entrar com... Tu acaba tendo que entrar com adubo nitrogenado, adubação nitrogenada. Seria nesse sentido. O inoculante ele não conseguiu se fixar, não conseguiu ter um aporte da planta para disponibilizar a nutrição em quesitos de nitrogênio suficiente para a planta conseguir se desenvolver adequadamente. Seria nesse sentido, assim, essa má inoculação. Entendi. E para finalizar a cultura da soja, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem minha parte para a gente finalizar. Eu observei ali que você citou, né, a questão da dessecação, né, com a utilização de glufosinato de amônio, né? Sim. É uma prática já consolidada, né?
a dessecação. Aham. E imagina que tu chega numa lavoura. Qual é o momento ideal da gente fazer essa dessecação? Ah, fisiologicamente, o momento ideal é R7, ponto alguma coisa. Ponto 3, 2. Ponto 3. Mas. Ponto 3? É. Mas ali, entrando dentro de uma lavoura e observando, o que eu observei, que a técnica observava, assim, ela olhava as vagens para ver se já estavam com uma cor castanha. Ela arrancou algumas vagens e analisou se o grão formava uma pastinha, que ela dizia. Ela falou assim, quando o grão ele forma uma pasta, não está mais soltando água e tudo mais, já está no momento, já está quase passando do momento de dessecar. Então, tipo, digamos que eles estão usando técnicas mais empíricas para definir o momento de entrar com esse dessecante. No caso ali dessa lavoura ali, tinha muita planta com vagem verde, totalmente verde. Então, um grão gigantesco, estava cheio de água ainda, então não era o momento de se aplicar. Então, Que o que é ela a falou? coisa mais comum que acontece, né? Ela falou, se eu aplicar agora, o meu grão vai sumir, porque ele ainda tem muita água. Não tem amido, ele tem água. Então, eu tenho que esperar até o momento de que eu pegar um grão e apertar ele, está começando a criar uma massa, virar uma massa. Então, esse é o momento ideal para tu entrar com dessecante, senão já não está passando do momento. Então, seria mais assim, uma forma empírica para analisar isso a campo, né? Não sei se eu respondi a pergunta, professora. Respondeu sim. Eu acho que podemos passar, pelo menos para mim, com relação à soja, era isso. Para mim também, inclusive voltei aqui nas minhas anotações, eu também tinha um questionamento igual esse que você fez sobre qual era o ponto que não foi observado, deveria ser a campo. Então, eu sem eu perguntar, já foi respondida. Então, por mim, podemos passar para a cultura do milho, que eu tenho uma pergunta que não sei se você vai saber me responder, ou se existe uma resposta para esta pergunta, mas você fala que o problema observado foi a cigarrinha, que causa o enfesamento, enfim. E isso está sendo um problema meio geral. Sim. Você até comentou que teve treinamento e tal. Com relação às opiniões dos técnicos que você pode ter ouvido, se foi debatido alguma coisa lá a respeito disso, o que estaria causando esse descontrole da cigarrinha do milho nessa safra? Porque é uma praga que nunca foi assim de grande importância. Você até comenta que são utilizados genótipos resistentes às principais pragas e nunca se falou em cigarrinha. Existe alguma razão que você ouviu, que você pensa que pode ter causado esse descontrole nesse momento? Houve uma razão, entre as outras, né, claro, que eu achei a mais, assim, coerente com o que está acontecendo. Por quê? De outras, até nem lembro qual era a empresa que ele trabalhava agora, uma empresa que eu até nem conhecia, assim, de sementes de milho. Ele falou assim, o produtor, né, falou o nome do produtor, o cara entrou com a aplicação de Ampligo na sua lavoura, já no início, e fungicida para controlar o enfesamento. A questão foi assim, o Ampligo, ele é indicado para lagartas no geral. E hoje em dia a gente tem a tecnologia BT, e muita gente está usando a tecnologia BT. Então, muita gente não está mais aplicando Ampligo ou outros inseticidas para controlar as lagartas, que era o principal praga assim, do milho e o percevejo. E aí, assim, cigarrinha, praga secundária, entre aspas, insignificante, ela, consequentemente, era controlada por essas aplicações de inseticidas quando não se tinha o milho BT, quando não se usava quase que somente milho BT. Então, como o pessoal parou de aplicar inseticida, deu a oportunidade para a cigarrinha começar a se reproduzir, começar a se espalhar, que pelo que falaram, ela anda 1,5 km por dia, pulando, mas voando ela pode chegar até 30 km, se eu não estou enganado.
que assim, foi muito mais na parte de boca a boca ali da apresentação, do cara falando sobre a pesquisa da empresa. Então, assim, alguns dados podem ser, assim, não tão certos, não tão corretos, esses números, mas é nessa faixa. Então, assim, ela consegue se deslocar muito. E outra coisa, uma cigarrinha, ela consegue pôr de 200 a 400 ovos. Ela escolhe o miolo, a parte central ali do milho, ela escolhe folhas jovens, então por isso até V8, controle até V8. E aí, assim, o filho da cigarrinha, se a cigarrinha está com o vírus do enfesamento vermelho, ela produz seus ovos, suas crias. Essas crias, elas não vão vir com enfesamento. Mas a partir do momento que elas sugar uma planta com enfesamento, elas vão acabar sugando o fitoplasma, ou do pálido, não estou lembrado agora. Mas ela acaba sugando esse fitoplasma para dentro dela, e na próxima planta, no próximo local que ela vai sugar, ela acaba infectando a planta. Então, assim, o problema maior foi a população de cigarrinhas que aumentou, e a cigarrinha em contato com plantas contaminadas com enfesamento vermelho, que se espalhou e acabou chegando no que a gente tem hoje. E, assim, o problema nem é tanto o enfesamento, assim, nessa parte ali, quando é na parte final. A partir do V8 ali, é mais difícil ocorrer algum problema tão radical quanto o nanismo e outras coisas no milho. Só que, assim, o enfesamento são molicutes. Molicutes, eles deixam as paredes celulares da planta mais suscetível à entrada de patógenos. Então, como o solo ele é cheio de patógenos, umidade e tudo mais, na parte do colo da planta que está perto do solo, esses outros fitopatógenos acabam entrando e a planta acaba ficando debilitada na sua base, acaba tentando gerar mais raiz para absorver nutrientes, porque acaba não passando mais esse nutriente. E aí, com isso, também a parte perto do solo da planta, ela fica quebradiça, fica vulnerável. Então, aí, por isso que ocorreu, assim, tantos relatos do pessoal, dos produtores, de tombamento no milho, porque a base do milho, ela estava... não tinha uma base sólida, uma base fixa ali. Qualquer ventinho, qualquer esbarrão no milho, com o peso da espiga, o milho acaba tombando, porque ele não tem essa fixação. Então, assim, esse foi o maior problema, e a principal, né, no caso, foi a ter parado de utilizar inseticidas na cultura, devido ao milho BT. Beleza, respondido. Só mais uma dúvida aqui. Eu vou aproveitar aqui na cultura do milho, mas se estende às culturas anteriores. Ninguém aduba essas culturas? Oi? Ninguém aduba essas culturas? Você falou em uma saca de ureia por hectare na soca, molibdênio e cobalto na soja. Sim. O milho não falou nada de adubação, ninguém aduba essas plantas? Na questão da soca, porque eu acompanhei essa parte, né? Uhum. O pessoal indo até a loja e comprando ureia para aplicar na soca. Certo. Na parte da soja, foi o que a técnica me passou que estava sendo feito na região. Uhum. E na parte do milho, aí, tipo, em nenhum momento foi falado sobre a parte de adubação do milho e tudo mais. Assim, para não dizer em nenhum momento, em um momento eu questionei a parte do porquê no adubo 72814 tinha entre aspas, a palavra milho do lado na tabela que eles tinham. Daí o que eles me disseram foi que esse adubo é o mais utilizado pelos produtores na cultura do milho, então a gente indica mais para o milho esse adubo. Foi só isso que eu tive de contato na parte de adubação. Por isso daí eu também nem entrei dentro desse assunto. No milho foi mais essa parte do enfesamento, cigarrinha e os treinamentos técnicos. Beleza. Eliette, se tiver mais algum comentário do milho, depois eu retomo ali na parte de coleta de solo alguma perguntinha sobre isso.
A Jéssica acabou fazendo uma das minhas perguntas ali com relação à cigarrinha, então sobrou a segunda. Você acha que a partir desse aumento da incidência de cigarrinha do milho, o produtor ele vai começar a olhar com outros olhos a questão do tratamento de sementes, tendo em vista que o maior problema que ela causa é a TIV8? Você acha que esse olhar do produtor ao tratamento de sementes pode mudar? Porque muitos acabam nem fazendo, né? Aham. O que eu notei assim, sobre essa parte de prática de tratamento de sementes é que sim, vai ter que o produtor ele não vai poder fugir desse tratamento. Só que o que eles pegam é que o TSI, que é o tratamento de sementes na indústria, ele é muito mais vantajoso que na propriedade. Porque lá tem toda a parte do equipamento, fazem as aplicações em doses certas, no momento certo, aquela parte de película e tudo mais. Então, o TSI é mais vantajoso que o tratamento de sementes na propriedade. E aí, assim, nas palestras que eu acompanhei, o pessoal técnico, a parte técnica lá, dos vendedores, eles pregam que, assim, tratamento de sementes ele vai conseguir controlar até V1, V2, por causa da parte dos fungicidas. Mas a partir de V2 até V3, V4, aí já tem que entrar com uma aplicação de fungicida porque já perdeu a eficiência do tratamento de semente. Mas o tratamento de semente na parte fúngica consegue levar até V1, V2. Então, em V1, o milho está despontando para cima do solo, ali está emergindo o coleóptilo e a primeira folha já entra com inseticida. Daí eles tinham lá neonicotinoide, espiretóide, lá tinha a lista de inseticidas e a sequência de inseticidas que seria bom usar. Só que daí eu não consegui pegar a lista, então aí eu nem coloquei no trabalho. Não sei se eu respondi. Respondeu. Olha, a partir de agora, eu tinha duas questões com relação àquela parte do beneficiamento, mas você acabou, até risquei aqui, você acabou respondendo ao longo da tua apresentação. Então, agora de minha parte é só lá no finalzão. De minha parte tem um detalhezinho aqui no meio ainda, com relação à cultura do feijão, não tenho nenhum questionamento. Achei interessante que você observou uma coisa bem prática. E aí, com relação à coleta de solos, que bom que você teve a oportunidade de fazer coleta para análise de solo. Uhum. Mas eu queria saber de você, é comum fazer a recomendação de adubação com base na coleta, ou a coleta é feita só como, por exemplo, nesses casos que você mostrou aqui, que havia um problema específico a ser resolvido? A coleta de solo, o produtor ele olha mais para ela quando ele tem um problema, ou alguns produtores, como o seu José Antônio Bistotti, que ele tem esse pensamento de, vou ver como é que está meu solo, para ver o que eu tenho que colocar para ter uma boa produção. Ele tem essa visão. O produtor primo, ele também tem uma visão assim, só que ele é mais voltado para assim, tô com um problema, eu vou fazer análise. Ele fez análise também numa parte, né, ele até lavrou uma lombada, que eles chamam, né, as lombas. Ele lavrou do plantio de milho e ele queria plantar soja ou milho na próxima safra, e daí ele queria fazer uma análise de solo. Então a gente fez uma análise de solo, mas era uma coisa pequena. Uhum. Já para aproveitar que o técnico foi até a área, né, que o coletor foi até a área fazer a coleta do arroz, ele já aproveitou para coletar essa área também. E no mais, o produtor ele dá mais visão para análise de solo quando ele quer receber dinheiro, agora me fugiu o termo. Isso, ele precisa de subsídio do governo, aquela parte de projetos de custeio. Que ele necessita da análise de solo para saber quanto de nutriente ele vai ter que pôr, quanto que ele vai gastar de insumo. Então, daí ele abre os olhos para a análise de solo. Se não, a maioria deles está com o que está acostumado, né, joga na área que está acostumado, e se está dando certo, eles levam aquilo ali como se tivesse tudo certo.
Então, nem sempre é levado em consideração a análise de solo, só em casos mais específicos assim, ou em produtores com uma mentalidade mais aberta, digamos Eu assim. imaginei que sim, pela tua descrição aqui, pelo que você comentou do adubo que tem milho escrito do lado, é porque eles usam uma formulação padrão, dependente da necessidade, né? Sim. Com relação a esse problema específico que você fez a amostragem, das zonas com manchas avermelhadas na ponta das folhas, você fez só a coleta ou você chegou a ver a análise? Esse problema foi resolvido? Não. Eu fiz a coleta até 2 dias antes de eu terminar o meu estágio, os produtores levaram as amostras para ser encaminhado para a EPAGRE, mas não tive contato com o laudo, o que estava acontecendo no solo. Não E o tive que esse contato. você acha que poderia ser? Se você tivesse que dar uma sugestão assim. Olha, pelo que falaram, né, na safra passada, o agrônomo ele indicou a aplicação de fungicida e a aplicação de corretivo no solo, de calcário, no caso. Mas então era uma doença e não uma deficiência. Eu creio que seja uma doença, não sei como é que era a aplicação deles na parte de fungicidas. Pode ser alguma doença que já esteja resistente ao fungicida que eles estejam usando. Pode ser alguma intoxicação por ferro, outra coisa, magnésio não, manganês ou coisa parecida. Pode. Aí por isso até que eles fizeram a análise, foram atrás da coleta para fazer a análise, porque o engenheiro agrônomo indicou, vamos fazer uma análise para ver se tem algum problema no solo. Certo. Porque senão eles iam continuar nessa de ter alguma coisa acontecendo, mas a gente não sabe o que é. Que é o problema, né? Sim. Se temos as ferramentas, vamos utilizá-las para resolver. Sim. Bem, eu creio que as minhas dúvidas com relação às suas atividades realizadas eram essas. Como eu já disse, essa parte aqui do processamento do arroz, muito bem descrito. Achei interessante o projeto junto ao IPAGRE aqui também. Bem bacana, mas está bem explicado, então eu não tenho comentários a fazer sobre isso. Eliette, se quiser retomar lá na frente, onde você disse que seria o seu próximo. As minhas considerações, as minhas perguntas são lá para o final, bem quando ele fala de pontos positivos, pontos negativos. Eu já posso entrar nessa parte, Jéssica? Então, Samuel, você colocou alguns pontos positivos ali da empresa, alguns pontos negativos, algumas coisas que precisam ser melhoradas. Mas hoje, se o Samuel entrasse na Copersucar, tá? Pensando na questão técnica, não somente do consumidor que vai até lá e verifica, né, a questão que não tem preço. O que você iria propor de modificação para a empresa? Uma parte seria essa disposição dos preços, né, que, a meu ver, teria mais vantagem do que desvantagem. A questão que eles falaram, que eu dei essa ideia para eles, foi que os preços têm muita volatilização, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo outro. No período que eu tive lá dentro da Copersucar, eu vi assim que os produtos que eu mais falava assim, que aquele produto lá não tem tanta flutuação. Esses a meu ver, poderiam sim ter preço, poderiam estar ali o preço na prateleira para o cliente chegar e ver, porque a maioria dos clientes gosta de chegar, olhar o produto, comparar o produto um com o outro, ver o preço, para depois chegar no vendedor, para depois chegar e pagar. Porque eu perguntei para algumas pessoas, o que tu acharia? Tipo, por fora, assim, se tu chegasse numa empresa, tu preferia que tivesse os preços ali, ou tu preferia perguntar? A maioria das pessoas falou, se o preço estiver ali, é melhor. Então, eu tirei essa sugestão, essa questão em cima disso também. Na parte de lá dentro, seria prestar mais atenção assim, na parte de entrega, que muitas vezes o pessoal saía para entregar e ficava produto na loja para entregar, porque por causa de algum descuido
ou alguém falou que atendeu aquele produtor e disse, tem que levar tal coisa, mas tipo, disse no ar enquanto estava resolvendo outra coisa. Tipo, o vendedor que vendeu o produto certificar que o produto ia ser entregue nesse quesito, assim. E daí depois gerava uma certa discussão lá dentro na hora que os entregadores chegavam e o produto tinha ficado. Essa questão também, sim. Mas demais, a dinâmica lá dentro é bem boa, então acho que eu teria só isso como sugestão. Esses cuidados, digamos assim, e a parte dos preços. Aproveitando esse gancho da pergunta da Eliette, posso interromper aqui? Claro, pode. Eu achei interessante essa questão do preço. Eu sou dessas que não gosta de perguntar. Então, acho que realmente facilitaria as vendas, mas você acredita que isso aumentaria o lucro mensal? Seria pouca coisa, mas, digamos assim, aquela parte de o cliente ficar mais à vontade, eu acho que ajudaria muito nisso. Certo. E sim, consequentemente, se o cliente está mais à vontade, se ele compara o preço, ele acha aquilo ali, se ele não. Porque assim, como eu falei na apresentação, muitas vezes a gente chegava na pessoa e ela dizia, não, só estou dando uma olhada, sabe me dizer o preço de tal coisa? Eu, peraí que eu vou perguntar para o meu colega. Não, então deixa. Então, assim, por nada aquela pessoa ali, se tivesse o preço ali, ela levaria aquele produto, entendeu? Nessa questão. Entendi. E muita gente passava, olhava o produto, como não tinha preço, só dava uma olhada e voltava para aquele principal que ele queria comprar. Então, assim, muitas vezes vai que no ele passar, no ele ver, ele está precisando de um produto, mas não é o momento, ele não está querendo o momento, mas ele vê que o preço tá bom para ele levar, tá, digamos assim, que o preço está no patamar que ele espera, ou se ele viu em outra loja um preço mais alto, ele vai acabar levando aquele produto, nesses sentidos, assim. Certo, entendido. Bom, já que aí ele sumiu ali um pouquinho, eu vou fazer uma outra pergunta que eu tinha a respeito desse tópico, que você disse que um aspecto limitante foi a falta de incentivo financeiro. Nesse caso, você esperava esse incentivo financeiro da empresa ou da instituição, no caso do Instituto Federal? Seria mais da empresa, porque assim, nem digo assim um salário, mas alguma coisa, um vale alimentação, ou vale transporte, porque assim, eu ia para Meleiro no domingo à noite e voltava na sexta à noite para casa, para Santa Rosa. Lá eu pagava aluguel. Aluguel lá, ainda estou pagando, claro, mas o custo lá era de R$ 700, então assim, é um aluguel muito alto. E eu procurei e não encontrei outros lugares. No finalzinho do estágio foi que apareceu para dividir local com outras pessoas, mas daí já estava acabando, então assim, se tivesse um auxílio alimentação, um auxílio transporte, já ajudaria bastante, entendeu? Nesse quesito, digamos assim, porque a empresa só dá, como o engenheiro falou, como o gerente falou, a gente dá as ferramentas, vocês têm que correr atrás para conseguir ampliar o conhecimento, toda essa parte. Então, assim, ela dá as ferramentas só para o estágio, mas não para efetivamente assim a permanência ali no estágio, digamos assim. No caso, assim, se fosse contratado, metade do salário seria só para se manter no lugar ali na região, digamos assim. Certo. Nesses sentidos. Tranquilo. Bom, eu, de minha parte, eu quero agradecer o convite por participar da defesa de estágio. Eu acho que foi um estágio, assim, muito rico, a forma que o Samuel explicou todas as nossas questões, se mostrou que você estava muito preparado. Parabenizar você e o professor pela escrita do relatório, um relatório muito bem elaborado, pensado, né? Com certeza demandou trabalho seu, Samuel, do professor. Estou vendo o professor. Muito bom.
desejo aí para você, talvez a professora Jéssica ainda não saiba, né, mas o Samuel, neste momento, vai ficar na região, vai estar empregado já, então, desejo a você muito sucesso, Samuel, continue sempre estudando, tá? Independente da área que você seguir, o estudo, ele vai continuar sempre, tá? Outra coisa, não se desligue totalmente da pesquisa, das publicações, isso é realmente muito importante. Se mantenha atualizado quanto a isso, tá? E o que você precisar, conte conosco. É comigo agora? Eu acho que é comigo, né? Não, de minha parte também, eram esses os comentários que eu tinha para fazer. Foi uma discussão bastante proveitosa, deu para ver que você realmente se empenhou em aproveitar esse estágio para aprender várias coisas e aplicar os conhecimentos teóricos que você tinha. Gostaria de parabenizá-lo pelo emprego. Então, né, eu tinha ficado subentendido na sua fala, quando você disse que iria para outra filial, né, então eu tinha pescado isso, mas agora que está confirmado, então, meus parabéns. Parabéns pela conclusão dessa etapa do curso, pelo desenvolvimento do estágio, por tudo. Eu acho que é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, e você merece muito sucesso na profissão. Agradeço mais uma vez a você e ao Marcos pelo convite para participar. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui à disposição. Não, só gostaria de agradecer as professoras, né, todo o trabalho. Então, nós iniciamos aqui à tarde, era 2h pouco da tarde, fizemos o TCC e agora o estágio, mas foi uma tarde muito proveitosa, muita troca de informações, deu para entender muito bem como foi rico o estágio do Samuel, e eu dei risada ali quando a professora comentou do relatório, porque realmente a minha contribuição no relatório foi minúscula. Quando eu recebi, só dei algumas sugestões, então é muito bom quando a gente já recebe e já tem, né, não tem muito o que mexer ali, ele já foi bem completo, então por isso que eu dei, a professora acabou dando risada. Então agradecer mais uma vez a todos, sei que o pessoal já está mais cansado e realmente é natural, mas é isso. Deixar agora as palavras para o Samuel, essa parte final, e depois parar a gravação e fazer esse fechamento da avaliação. Bom, primeiramente... Opa, tá falhando a voz já. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, principalmente o professor Marcos por ter aceitado ser meu orientador nessa etapa, e a professora Jéssica Kazek e a professora Eliette por comparecer na banca para avaliar o meu desempenho. Agradecer toda a parte de empenho durante deu 3 anos de grupo. Então, foram 3 anos bastante proveitosos. Muita coisa que eu aprendi lá me ajudou bastante na hora da entrevista de emprego. Me ajudou bastante. Toda a vivência, principalmente nas culturas. Agradecer o empenho, a dedicação, o empenho de vocês também no último dia de defesa, estar aqui comigo. Tanto eu estou cansado, vocês com certeza também estão, na parte de correção, tudo. Peço desculpas pelos atrasos também, se passei algum momento do tempo de apresentação, até nem sei quanto que foi. E só tenho a agradecer cada momento que me auxiliaram, a parceria, a amizade, e eu acho que é isso. Certo, então, Samuel, desejar para todos uma boa noite, pedir licença dos demais, a gente vai terminar a gravação e vamos passar agora para a avaliação do momento mais offline. Boa noite a todos.